Então, eu vou começar esse módulo por uma aula do Ítalo Marcilli, por um curso muito completo dele, tá? O nome desse curso é Você Será um Homem, Meu Filho. Ele é um curso de várias e várias aulas e várias horas, tá? Ele é um curso bastante longo, bastante denso, tá? E eu peguei esse curso como base para fazer essa aula, pelo fato de o Ítalo ele ter sido um cara que me ajudou muito na minha vida. Ele nem eu ter sido pai, nem minha esposa, nem nada na minha vida talvez tenha me ajudado tanto quanto ele, os conteúdos dele. E eu gostaria muito também de poder te ajudar dessa forma, não é? E se você ainda não conhece ele, de te apresentar ele, de dizer para você que acompanhe ele, que você com certeza vai crescer, vai evoluir, vai amadurecer, e que o que eu vou trazer aqui, tá? Obviamente que não se compara ao curso que ele deu, não é? Não vai ter todo o conteúdo, vão ter apenas algumas partes, né? As partes que se encaixam melhor aqui para a nossa situação. E gostaria também de fazer essa aula baseada no conteúdo dele, também como forma de agradecimento, de referência, e também para até fazer uma coisa que ele mesmo já pediu, já falou e citou, né? Que é bom que pessoas passem o conteúdo dele adiante, porque ele não tem como alcançar todas as pessoas. Então, com certeza, outras pessoas, como eu estou fazendo agora, passando o conteúdo dele adiante de uma forma ou outra, vai atingir mais pessoas e vai ajudar mais pessoas. E o objetivo dele é esse, né? Ajudar pessoas, tá? Então, fico muito feliz de certa forma também tá contribuindo com isso, tá certo? E também quero aproveitar aqui que ele é um cara muito convicto, né, do que ele fala, do que ele sabe, das suas ações. Então, como eu estou adaptando esse curso, eu estou sim seguindo os tópicos, mas eu vi o curso e eu interpretei esse curso de uma forma, tá? Então, se vocês tiverem oportunidade de um dia ver esse curso, comprar esse curso, tá? Com esse nome de Você Será um Homem, Meu Filho, comprem, assistam, que aqui ele está, de certa forma, adaptado. Podem haver algumas interpretações diferentes do que ele quis passar inicialmente, porque nós somos pessoas diferentes. E quero isentar ele de qualquer responsabilidade sobre alguma coisa que possa ter sido repassada de uma forma diferente, e também vão ter, com certeza, em meio desse conteúdo todo, vão ter algumas observações específicas minhas, algumas opiniões minhas, algumas práticas minhas, tá certo? E vamos agora então ao que realmente interessa, tá certo? Então vamos lá. Você tem um dever. Isso tem que ficar claro na tua cabeça. Tem que ficar claro pelo fato de que, desde o início, eu estou falando aqui que você é um adulto. Se você está olhando isso daqui, você é um adulto. Não importa se você tem 13 anos, 15 anos, 20 anos, você já é um adulto, tá? Essa diferenciação entre adolescente, adulto, né? Essa sequência, criança, adolescente e adulto, ela existe há pouco tempo, não é? Até um tempo atrás, nós éramos simplesmente criança e adulto, tá certo? Então, essa classificação de adolescente, ela é muito perigosa, porque
ela é interpretada de uma forma incorreta, onde as pessoas acabam ficando numa certa zona de conforto, já que o adolescente, diferente de um adulto, ele não tem responsabilidades, certo? E o que diferencia um adolescente de um adulto é justamente isso. Você ter responsabilidades e as pessoas poderem contar com você, tá? Então, as pessoas de 13 anos, de 15 anos e até as crianças, tá? Por exemplo, meus filhos, crianças, têm que ter responsabilidade, tá? Eu não estou falando aqui de trabalho infantil, de escravidão, nada disso. É responsabilidade, tá? É você já ter pequenas tarefas para fazer e aquilo ser responsabilidade tua. E é isso que te torna um adulto. O que te diferencia de adolescente para adulto é as pessoas poderem contar contigo, tá? Então isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. A partir de hoje, se as pessoas ainda não podem contar contigo, elas precisam contar contigo. Você precisa ter reais responsabilidades para passar a ser uma mulher, para passar a ser um homem, para passar a ser um adulto. E isso é muito importante, tá certo? E isso aqui vale também não só para quem tem até 18 ou 20 anos, mas também para quem tem 25, 30 e 50 e 60 anos, tá? E ainda não é um adulto, porque nós vivemos em um mundo onde isso é muito comum, né? Tá cheio de marmanjo de 40 anos por aí morando com os pais, não é? Então esse cara, qual é a responsabilidade dele, não é? Então tem que largar essa coisa de querer ser criança eternamente, tá? Ser criança é uma merda, ser criança tem que pedir até para ir no banheiro, não é? Criança é totalmente dependente, então tem que virar essa chave, tem que passar a ser um adulto, tá? Voltando a essa questão de adolescência, nenhum estudo aponta que as pessoas aí de 13 a 18 anos, que é essa faixa de adolescência mais ou menos, são mais rebeldes ou alguma coisa do tipo por causa da idade, né? Isso acontece porque as pessoas, essas pessoas, né, esses adolescentes, eles têm um vazio. Eles não tiveram uma estrutura familiar suficiente para tapar esse vazio. E aí, essas pessoas, elas acabam buscando soluções para preencher esse vazio, mesmo que de forma indireta ou de forma inconsciente, muitas vezes, elas buscam soluções para preencher esse vazio no mundo lá fora, não é? Então, não tem como você dar a culpa do que você é ou do que você faz para a sua idade, tá? A culpa é do que está dentro de você e isso só depende de você, tá? Então tem uma questão também que é muito importante, que é a seguinte frase: desprezo a quem nos ama e amar a quem nos despreza, não é? E essa frase, ela não faz o sentido, porque quando a gente fala de amor, e a gente vai se aprofundar mais nisso adiante, o amor ele é uma coisa recíproca, não é mesmo? Então, as pessoas poderem contar conosco é diferente de nós amarmos elas, tá certo? A próxima etapa, agora ela abrange a parte de que nós precisamos viver a realidade, né?
Então, nós precisamos saber que nós vamos morrer um dia, de que isso aqui não é para sempre e de que nós vamos ter que arcar com as consequências dos nossos atos, né? Seja em vida ou seja lá na hora da nossa morte. E aí também é particular de cada pessoa, em que cada pessoa acredita. Se a pessoa acha que ela vai virar um nada, ou se a pessoa acha que ela vai para o céu ou para o inferno ou para onde quer que seja, tá? Mas nós precisamos de qualquer forma nessa vida, ainda agora, nessa realidade, viver a realidade, né? Como fala o próprio Ítalo Marcilli, se nós não vivermos o lado ruim da vida, a parte onde nós sofremos, nós vamos estar vivendo a vida somente pela metade, né? E o sofrimento, ele é inevitável, certo? Então, a gente tem que saber que as coisas nesse mundo acabam, tá? E tem uma outra colocação muito importante, que é de uma enfermeira, a Bronnie Ware. Ela era uma enfermeira que cuidava de pacientes em fase terminal. E para comprovar tudo isso, né, que eu acabei de falar sobre a questão de morte e tudo mais, a Bronnie Ware, ela costumava pedir para os seus pacientes do que mais eles se arrependem. E eles dizem que o que mais eles se arrependem era de não ter sido eles mesmos, não é? Então, o que significa isso? Significa que as pessoas deixaram de ser quem elas realmente eram para agradar os outros, não é? Então, você precisa continuar servindo, você precisa continuar sendo útil, você precisa continuar amando, fazendo mais ao próximo, mas você não pode deixar de ser você mesmo. Você precisa gostar das suas coisas, você precisa falar o que pensa, desde que isso sirva e desde que você pense antes de falar, isso é muito importante, não é? Então você precisa, acima de tudo, viver a sua vida e não a vida para os outros, para quem você quer que pense que você é feliz. Não, você tem que ser feliz do seu jeito, não é? Você tem que também viver para outras pessoas. Você tem que viver para sua família, você tem que viver para os seus filhos também, mas viva também para você e seja você, tá? E aí entra mais uma questão muito importante, que é da diferença da vida biológica e a diferença da vida biográfica. Por que isso é tão importante? E eu já vou explicar por quê. Quando eu falo viva para você, mas também viva para os outros, sirva aos outros, seja você, você pode pensar da seguinte forma, que você vai fazer o que você quiser, a hora que você quiser, para não deixar de ser você. Mas a questão não é essa, porque isso seria uma vida biológica. E o que é uma vida biológica? É você ser um animal, não é? Porque o animal, ele faz o que ele quer, a hora que ele quiser. Ele mora lá na floresta, ele quer cagar, ele caga, ele quer mijar, ele mija, ele quer dormir, ele dorme, ele quer comer, ele vai comer, né? Vai caçar e vai comer, não é? Então, fazer o que quiser, a hora que quiser, aí você é um animal. E nós não somos animais. Nós somos seres humanos e somos adultos e temos que ter responsabilidades e temos que servir o próximo e sem deixar de viver a nossa vida. Então agora as peças desse quebra-cabeça elas vão se encaixando, porque aí nós temos que passar, para conseguir cumprir com isso, a viver uma vida biográfica, não é? Então, o que é a vida biográfica?
A vida biográfica, ela é uma vida de quem nós queremos seguir, do que nós queremos trabalhar, e acima de tudo, de ajudar as outras pessoas, certo? Então, nós temos em muitas partes da nossa vida dúvida, não é? Em o que querer ser da vida, o que nós queremos seguir ou quem nós queremos seguir e do que nós queremos trabalhar, certo? Mas a questão é que, indiferente do que nós seguimos ou do que nós fazemos, nós precisamos agregar e gerar valor àquilo tudo, não é? E para gerar valor nós precisamos o quê? Ajudar as outras pessoas, servir as outras pessoas. E nós fizemos isso por meio de trabalho, nós fizemos isso por meio de ações, de doações, não é mesmo? Então, por isso nós precisamos ter uma vida biográfica, que é uma vida de não fazer somente aquilo que nos dá na telha e aquilo que nós temos vontade, mas aquilo que é útil, serve para o próximo e vai agregar valor para o próximo, para aquilo que você está fazendo e automaticamente para si mesmo, tá certo? Então, para treinar isso, tá? Tem várias pessoas, tá, que falam para criar situações de desconforto na nossa vida, para que nós possamos ir nos acostumando com situações ruins, com situações difíceis, não é? Para que nós, não sob qualquer situação de pequeno desconforto, já nos sentirmos mal, ou esse tipo de coisa, né? E também para nós não sermos pessoas fracas, não é? Então, até dentro do Você Será um Homem, Meu Filho, o Ítalo, ele diz, para nós conseguirmos seguir essa vida biográfica, para seguirmos 3 passos, não é? Amar uma pessoa, servir um ideal, aceitar o sofrimento da vida, não é? E isso também são questões mais complexas. E o outro exercício seria de adicionar algumas tarefas cotidianas, não é? Assim como várias e várias outras pessoas também falam isso, que te causam desconforto. O que seriam exemplos disso? Você tomar um café sem açúcar, não é? Você tomar um banho gelado ao invés de um banho quente. Então, esse tipo de coisa, coisas pequenas que no longo prazo elas vão fazer toda a diferença. Porque você vai estar treinando o seu cérebro, vai estar treinando você mesmo para aguentar tipos de situações pequenas e desconfortáveis, para que não qualquer coisa que aconteça na sua vida de ruim vai te fazer mal, né? Então assim você vai se autotreinando aos pouquinhos e vai treinando o seu cérebro. Vou pegar como exemplo eu mesmo. Eu sou um cara que eu sempre gostei de banho gelado, né? Então, mas eu não gostava, tá? Não vou mentir aqui que eu tomava banho gelado para eu ser uma pessoa mais forte, para treinar um certo desconforto. Não. Eu tomo banho gelado ainda até hoje só quando me convém. Se eu tô com calor, se eu tô num dia quente, não é? E é bom tomar um banho gelado, aí eu tomo, né? Não vou no inverno lá tomar um banho gelado, né? Oriento que você, se você se sente ou se é uma pessoa fraca, faça isso. Mas eu não faço, já vou explicar por quê. Café sem açúcar, por exemplo, é uma coisa que eu parei de tomar, não parei de colocar açúcar, sem essa pretensão também, não é? E então eu tive que treinar algumas outras fraquezas, alguns outros pontos fortes, não é? Então eu fui adicionando pequenas tarefas desconfortáveis na minha vida, porque essas já não contariam, porque elas já eram normais para mim, né?
Então, não significa que eu era mais forte, só significa que esses exemplos que eu dei, para mim não se encaixavam e eu tive que buscar outros, né? Então, hoje, depois de já ter passado por esse processo todo, né, mesmo de forma, vamos dizer assim, automática, hoje eu já muito mais amadurecido, eu sendo um pai de família, eu sendo um adulto, o que eu faço? Porque eu poderia simplesmente pegar e dizer, não, eu já estou totalmente formado, eu já passei por essa fase, mas não, isso não é verdade, né? Então, o que serve hoje para mim, depois de já ter passado por essa fase que você está passando e vai passar? Hoje eu, por exemplo, eu trabalho, não é? E o trabalho, não um trabalho desconfortável porque eu quero que seja desconfortável, ou se fosse qualquer trabalho já contaria para isso. Mas porque o meu trabalho, ele é muito difícil, tá? Eu atualmente, além de ter meus próprios negócios também, né? Eu trabalho, atendo, na verdade, né? Uma empresa muito grande, né? Então trabalho com muito dinheiro, com muitas pessoas e muitos problemas, e isso é desgastante, e eu poderia sair dessa situação, mas eu fico ali, não é? Então, outra coisa, academia, eu faço academia, mas por problemas atualmente de rotina e por eu hoje estar priorizando ficar mais tempo com a minha família, eu acabo não indo na academia todo dia, mas sim 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, por exemplo, né? E isso a gente sabe que não é tão eficaz assim em aspectos físicos, mas é uma coisa que eu odeio, né? É o pior lugar do mundo para mim é dentro de uma academia, ainda mais para ir lá erguer peso, mas eu vou, né? E é uma coisa que gera um desconforto para mim e que vai tapando esse vazio e que vai treinando o meu cérebro e automaticamente o meu corpo também para ser mais forte, tá certo? E talvez assim como o banho gelado, como o café com açúcar, eu passe a gostar um dia, não é mesmo? Então, esse é um pequeno exemplo disso, tá? Próximo assunto. Torne-se uma pessoa boa, tá? Então, ao chegar na vida adulta, a gente vai perceber que o mundo ele não está dado, que ele é difícil mesmo, que a vida é difícil e que nós temos que enfrentar. E no mundo dos adultos, assim, falta um monte de coisa, né? Porque eu, por exemplo, eu saí da casa dos meus pais, eu tinha um emprego onde eu não ganhava nada bem, e a partir daquele momento ainda tinha uma família para sustentar, né? Então me faltavam muitas coisas, né? E a gente tem que buscar esses recursos, e a gente tem que achar a fonte para buscar esses recursos, tá? Então nós não podemos reclamar, por exemplo, que a gente não é valorizado, se a gente não tem valor, né? O que significa isso? Eu, por exemplo, quando eu saí da faculdade de engenharia civil, logo no início, né, a partir do momento que eu me formei, eu não conseguia imediatamente um emprego na minha área, não é? Então eu logo passei a dar culpa para o mercado. Eu dizia, bom, o mercado tá saturado, tem muito engenheiro para pouco emprego, não é? Mas da mesma forma que eu estava reclamando disso, então, que eu não estava sendo valorizado, ao mesmo tempo eu não tinha valor. Por quê? Antes eu trabalhava como vendedor, por mais que sim, eu fazia trabalhos, né, de engenharia, ou trabalhava com materiais de construção, por exemplo, também, só que eu ainda não tinha experiência como engenheiro de fato. Então, como é que eu estava reclamando que eu não era valorizado se eu não tinha valor? Não é mesmo? Então, nós precisamos, para isso, tomar iniciativa e buscar esses recursos que nos faltam, tá?
Então, como tomar a iniciativa? Para nós tomarmos a iniciativa, existem 3 tipos de pessoas e nós precisamos nos identificar e nos encaixar com uma delas, pelo menos, tá? Mas eu digo que nós precisamos nos identificar no estado atual. Após nós identificarmos aonde estamos, nós precisamos evoluir. Então vamos lá. A pessoa reativa, ela é uma pessoa que está sujeita aos estados interiores sem ligação com o ambiente, não é? Então, isso é muito ruim, porque a pessoa ela não sabe aonde ela está situada, né? Ela é uma pessoa fraca, ela não consegue ainda, pegar de exemplo, ir lá e tomar um banho gelado, porque a vontade dela prevalece sobre a conduta dela, certo? Então essas pessoas, elas são aquelas pessoas rancorosas, que dão o troco na mesma moeda, que ficam emburradinhas, que querem sempre vingança, né? Que fazem fofoca, e esse tipo de pessoa é muito ruim de ser e de conviver. Essas pessoas também, elas nunca assumem a culpa, elas sempre dão a culpa para os outros, tá certo? Então esse é o tipo de pessoa reativa. Se você se identificou com esse perfil, tá? E tome cuidado, porque geralmente a gente tende a se supervalorizar, né? Isso significa o quê? Às vezes você é essa pessoa, mas você não percebe, você acha que não é, você teima contra si mesmo que não é. Então é bom você sentar, meditar, pensar sobre você, sobre suas ações, sobre suas relações, conversar com outras pessoas, para ver se talvez você não é assim, não é? Estados interiores. Então, nós não precisamos ou não podemos ficar vivendo a nossa vida por meio de como a gente se sente, né? Porque muitas vezes a gente está cansado, a gente tem fome, a gente tem sono e isso atrapalha, né? A gente tem talvez algum problema mais sério, algum problema de relacionamento com uma pessoa, um problema em casa, um problema com dinheiro, não é? E perante as outras pessoas, a gente precisa ser a mesma pessoa. Nós precisamos ser nós mesmos, tá? Nós não podemos, num dia que a gente está feliz, tratar as pessoas bem, estar de bom humor, e no dia seguinte, porque a gente teve algum probleminha ali, chegar de mau humor, tratar as pessoas mal, certo? Por que não podemos ser assim? Porque assim as pessoas não vão saber se nós podemos ou não contar com elas, não é mesmo? Então, aí também é um ponto que quando eu vi sobre essa questão dos estados interiores, eu tive que pensar muito em alguns atos e ações minhas por causa de uma seguinte situação, que eu já falei também sobre isso, que é o Léo que está aqui dando aula, dando curso, é um Léo, o Léo que está lá no trabalho é outro Léo, o Léo com um filho é outro Léo, o Léo com outro filho é outro Léo, o Léo com a Amanda é outro Léo, o Léo em casa é outro Léo, o Léo com a família é outro Léo, não é? Então, o que acontece? Não é porque questão de ser duas caras ou mais caras, ou usar máscara ou não usar máscara, ou essa questão de tratar as pessoas diferente, de querer ser mal-humorado, não. É uma questão de circunstâncias diferentes, forma de ser diferentes, atitudes diferentes, mas os valores se mantêm os mesmos, tá? Então o que acontece? Eu no trabalho ou coisa assim, onde eu exerço uma função de um cargo maior, onde eu estou acima assim de outras pessoas, que eu tenho que dar o exemplo, não é?
ou aqui nesse curso mesmo, né, que eu tenho que passar uma imagem para vocês, eu preciso ter uma postura diferente, né? Eu não posso ir lá para o meu trabalho onde dezenas ou centenas de pessoas me observam a todo momento e ficar fazendo piadinha disso, piadinha daquilo, ficar passando para as pessoas uma forma de ser, uma forma de viver dentro do trabalho, né? Uma forma de agir, da qual eu não quero que elas façam, né? Então, por exemplo, eu vou faltar no trabalho sem avisar ninguém, não é? Poxa, como é que eu vou cobrar alguém se eu faço isso também, não é? Então, vai desde esse campo, ele é muito complexo, porque ele vai desde esse simples detalhe de você não ficar alterando a sua forma de ser de acordo com o seu humor ou com a sua situação, até essa questão de mudar a sua postura de acordo com a sua circunstância, não é? Mas manter os mesmos valores, né? Eu, por exemplo, com a Beatriz, minha filha mais velha, e com o Túlio, meu outro filho, eu tenho posturas diferentes. Afinal, um é um bebê e a outra é uma criança. São circunstâncias diferentes, mas eu amo os dois da mesma forma, quero o bem dos dois da mesma forma. Tem momentos que eu brinco, tem momentos que a gente tem uma postura mais firme, não é? Então, nós precisamos ter uma certa maturidade para entender tudo isso, tá? E o outro tipo de perfil é de uma pessoa proativa, né? Essa pessoa proativa, ela é o quê? Ela não se ofende facilmente, ela é responsável pelas próprias escolhas, assume os erros, pensa antes de agir. Então, poxa, quando eu falei que você tinha que se identificar com um desses 3 perfis, não é para você se identificar e ficar estagnado nele. Você tem que se identificar e procurar evoluir, não é? Então, se você é uma pessoa reativa, né, aquele tipo de pessoa rancorosa, ou se você é uma pessoa que varia o seu modo de ser de acordo com os seus estados interiores, tudo bem, você hoje é assim, mas você tem que buscar ser uma pessoa proativa, não é? Então, voltando, por exemplo, ao exemplo do meu trabalho, eu sou uma pessoa que eu preciso assumir os erros, né? Porque eu quero que os outros assumam os erros também. Eu sou uma pessoa que hoje não me ofendo facilmente e, na verdade, desde de pequeno nunca me ofendi assim facilmente, né? Porque eu, desde pequeno na escola, eu era assim, né? E hoje eu acabo sendo assim também. Sou uma pessoa responsável pelas minhas próprias escolhas, não é? Então, eu que escolho hoje se eu quero ter minha casa própria ou morar de aluguel. Eu escolho se eu quero ter um carro popular ou um carro muito bom, porque essas escolhas são minhas porque elas provêm de ações minhas, né? A minha ação, que é o trabalho que gera o dinheiro, que dá o dinheiro que é meu e eu escolho o que fazer com ele, né? Então, essa questão também, ela obviamente que não envolve só dinheiro, né? Isso é apenas um pequenininho, né, exemplo, e não é nem que ela não envolve só dinheiro, nem de longe ela envolve dinheiro, não é? Ela envolve você, a sua pessoa, tá? Então você precisa buscar ser uma pessoa proativa, ser uma pessoa boa, uma pessoa que serve, que assume os seus erros, tá? E que principalmente acima de tudo ela é responsável pelas próprias escolhas, não é? Eu, por exemplo, eu fui pai com 20 anos, tá? Eu sempre quis ser pai, mas não com 20 anos no meio de uma faculdade e com um emprego ruim, tá? Mas foi um ato que eu pratiquei, tá? E você sabe de qual ato que eu estou falando. Ele gerou uma consequência que foi ter uma filha e eu assumi a responsabilidade
e estou aí até hoje com a minha família, tá? Então, é sobre isso, tá bom? É sobre isso. Próximo ponto, então. Saber o que querer. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque a esperança, ela é o movimento da nossa vontade e da nossa inteligência, tá bom? O que eu quero dizer com isso daí? Que o querer, ele é um movimento da vontade, tá? Então lembra lá da vida biológica, né? Mas nós devemos usar a inteligência para saber o que querer, não é mesmo? Então, poxa, a minha vontade é de tomar um café com açúcar, certo? Porém, eu tenho que ter a inteligência de saber que o que vai me fazer melhor é um café sem açúcar. Então, a minha escolha de o que tomar é um café sem açúcar, tá certo? Então, nós temos que colocar esse tipo de pensamento dentro de nós. Esse tipo de vontade, esses tipos de parâmetros para tomar as nossas escolhas. E mesmo depois, tá? E nós já tivermos feito isso, nós temos sempre que rever as situações nas quais nós vivemos ou estamos e nos reavaliar, certo? Por quê? Na boa, eu tô aqui, tá? Passando tudo isso, mas nem de longe eu sou perfeito, não é mesmo? Eu erro muito, eu falho muito, e toda vez que eu tomo alguma atitude, né, eu sempre repenso. Será que eu estou certo? Será que eu fui brabo? Será que eu fui grosso? Será que eu posso mudar? Será que eu posso melhorar? Eu vou lá, eu peço desculpas e tento não fazer mais, não cometer mais o mesmo erro. E adivinha, a gente comete sim o mesmo erro. O negócio é nós sempre estarmos nesse processo de evolução contínua, sempre crescendo, sempre para cima. Lembre-se, você nunca está parado, ou você está descendo ou você está subindo, tá? E nós temos que sempre subir e subir, tá bem? Então, vamos lá. Para isso, podemos começar de duas formas. Pelo começo, né, que é a vontade e o querer, e pelo fim, que é a consequência. E nós sempre devemos buscar começar pelo fim, que é a consequência, porque essa é a forma inteligente de buscar as coisas. Voltando ao exemplo do café. Eu prefiro tomar café com açúcar. Tudo bem, a tua vontade é essa. Porém, você tem que saber que o café sem açúcar, ele é o melhor para você. Não quanto a sabor, mas quanto a te deixar mais forte, se você for fraco ainda, né? De treinar o seu cérebro a viver situações de pequeno desconforto, certo? E de analisar, por exemplo, vamos agora usar uma forma mais lógica, um raciocínio mesmo, tá? Para exemplificar isso, de saber, por exemplo, qual é o fim, a consequência de tomar um café com açúcar. O açúcar, em excesso, ele não faz bem para a saúde, certo? Então, ele vai te dar uma consequência, que são consequência de saúde, né? Pode, se consumir o açúcar em excesso, você pode ter problemas lá na frente, né? Como diabetes, por exemplo, né? Então, nós temos que usar a nossa forma de ser, desde que nós estejamos sempre pensando em evoluir, juntamente com a razão, com o raciocínio, com essa análise, para ver que nós precisamos começar as coisas pelo fim, analisando a consequência, para quê? Para fazermos as coisas de forma inteligente, tá certo?